Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Turminha, então vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar sobre história do Brasil, especificamente o período regencial, né? Período esse que seria ali o intermediário, né? Entre o primeiro reinado e o segundo reinado, período que vai do ano de 1831 até o ano de 1840. Mas, Shella, por que é que não se inicia logo após o primeiro reinado? Por que não se inicia logo, né, em seguida, o segundo reinado, né, o primeiro reinado Dom Pedro I, o segundo com Dom Pedro II? Lembrando que em 1831, Dom Pedro I abdica do poder, ele abre mão do poder para assumir o trono em Portugal no lugar de seu pai, que havia falecido. Então, ele deixa o poder aqui no Brasil para assumir o Portugal, só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, então, por motivos óbvios, ele não podia assumir o trono, ok? Então, neste momento, a Constituição, inclusive, dizia que deveria assumir alguém próximo a Dom Pedro I, né, um parente próximo, mas também não tinha um parente próximo. Então, qual que é a solução? O que diz, na verdade, a Constituição? Que o poder deveria ser deveria ser tomado, né, por uma regência trina. Como assim uma regência trina? 3 regentes, ok? 3 regentes assumiriam, né, o poder até que Dom Pedro II viesse a completar 18 anos. Porém, no momento em que Dom Pedro I parte para Portugal, a Assembleia aqui no Brasil está em recesso. Então, neste primeiro momento, não existe uma formação de uma regência, né? Mas sim uma regência provisória. Por que uma regência provisória? Exatamente por conta, né, deste recesso do Congresso, né? Então, forma-se uma regência provisória com representantes dos diferentes partidos políticos, né? Para depois, quando voltarem ao normal, eles de fato fazerem uma regência, né, que fosse permanente até Dom Pedro completasse 18 anos. O período regencial é muito interessante a gente perceber que hoje, quando nós falamos em Brasil, nós temos uma ideia, nós temos uma identidade, existe um sentimento de pertencimento a uma nação. Hoje, para qualquer um de vocês, né, em qualquer momento quando vocês ouvem falar em Brasil, alguns símbolos vêm à mente, a ideia de unidade territorial vem à mente, porém, é importante destacar que, desde a independência do Brasil em 1822, né, e o período regencial, isso vai se intensificar de uma maneira muito forte, serão muitos os levantes, as revoltas regenciais, principalmente de caráter separatista. Por que de caráter separatista? Porque o primeiro reinado ele tem uma característica centralizadora, o poder moderador ele centraliza o poder nas mãos de Dom Pedro I, consequentemente depois a gente vai ver isso também retomar nas mãos de Dom Pedro II, e as províncias que ficavam mais distantes da capital, Rio de Janeiro, né, não tinham tanta participação política e não se identificavam tanto com este poder central. Então muitas revoltas terão esse caráter separatista exatamente por buscar esta maior autonomia, por buscar, né, por não se identificar tanto com este poder central. Então o período regencial é um momento onde nós vamos ver intensas revoltas regenciais, né? E além das revoltas regenciais, depois, como uma forma de tentar, né, mediar isso daí, o poder, né, a regência, ela vai acabar concedendo poderes às oligarquias através da criação da Guarda Nacional, tudo bem? Mas diante de tantas confusões, de tantas revoltas, né, de tanta instabilidade política, nós vamos ver que o período da regência ele vai ser abortado, né? O período ele vai ficar de 1831 até 1840, quando Dom Pedro II então assume com 15 anos de idade.
certo? Então nós vamos ver características, vamos ver os grupos políticos que disputavam o poder, como que as oligarquias conseguem certa autonomia, principalmente após a criação da Guarda Nacional, ok? Mas isso a gente vê na nossa próxima aula, no nosso próximo momento, tudo bem? Então, fiquem aqui com o meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.